Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula da matéria Cefalometria Lateral. Nessa aula nós estaremos abordando os pontos cefalométricos que nós vamos utilizar no nosso traçado. Na aula 1 nós fizemos o desenho anatômico. Este é o nosso desenho, onde nós utilizamos algumas cores para poder fazer uma diferenciação entre algumas estruturas anatômicas. Então usamos o verde, usamos o azul, usamos o laranja. E por esse motivo, agora eu vou utilizar a cor vermelha para permitir uma melhor visualização sobre as demais cores na hora da marcação dos pontos. Nesse software, eu posso ativar a função caneta, onde eu escolhi a cor vermelha, mas infelizmente o software não me permite fazer um círculo de maior tamanho, um círculo perfeito. Então eu vou tentar assorear, colorir a região do ponto, mas acredito que vai ficar de fácil visualização. Vamos iniciar marcando o ponto náseo, que é o ponto mais anterior da sutura frontonasal. Então aqui nessa região, estou tentando assorear para vocês, de vermelho, o ponto náseo, o ponto mais anterior da sutura frontonasal. Agora eu vou marcar o ponto orbitário, que é o ponto mais inferior do contorno anterior da cavidade orbital. Vamos tentar assorear aqui um pouco maior o ponto orbitário. Pronto. Temos o ponto náseo mais acima e mais abaixo o ponto orbitário. Agora eu vou em direção ao meato auditivo externo, porque eu quero marcar o ponto póleo, que é o ponto mais anterior e superior do meato auditivo externo. Então, nós temos 3 pontos já marcados. Agora eu vou marcar o ponto pterigoideu, que recebe a sigla PT. Este é um ponto localizado na parte mais superior e posterior da fissura pitérigo-maxilar. Uma explicação é que você tente visualizar a parte superior dessa fissura como se fosse um relógio e imaginar nesse relógio aonde fica o ponteiro das 11 horas. Então nós vamos aqui na parte superior marcar a 11 horas do relógio. Tentei desenhar um relógio, mas não fui feliz. Eu vou tentar marcar aqui às 11 horas do relógio o ponto PT. Me desculpem, mas eu tentei aqui apertar a Ctrl Z, a tecla Ctrl Z para voltar, mas isso não é permitido quando você está no modo de apresentação do PowerPoint. Então, dessa feita, nós vamos ter que ficar com essa pequena rasura, né? Mas acredito que vocês entenderam. Posso tentar fazer aqui uma seta mostrando aonde que está o ponto PT, o ponto mais superior e posterior da fissura pitérigo-maxilar. Agora nós vamos marcar o ponto da espinha nasal anterior, um ponto que fica no osso maxilar. Como eu já disse, a espinha nasal anterior ela está dentro do contorno da asa do nariz, e ele é o ponto mais anterior da maxila, do contorno da maxila. E agora eu vou marcar o ponto espinha nasal posterior, que é o ponto mais posterior do palato duro. Nós temos a espinha nasal anterior, a espinha nasal posterior. E o último ponto que nós temos que marcar na maxila vai ser o ponto A, que é o ponto mais profundo da concavidade anterior da maxila. Então, os 3 pontos da maxila foram marcados: espinha nasal anterior, espinha nasal posterior e o ponto A. Agora nós vamos sair da maxila e vamos para a mandíbula, onde eu quero que vocês marquem o ponto B, que é o ponto mais profundo da parede anterior da sínfise mandibular. Depois do ponto B,
eu quero que vocês marquem para mim o ponto pogônio, que é o ponto mais anterior do contorno da sínfise mandibular. Depois eu quero que vocês marquem para mim o ponto ME, que é o ponto mais inferior do contorno da sínfise. Depois nós vamos marcar o ponto gnátio, que é o ponto mais anterior e inferior, ou seja, ele está na esquina da sínfise, ele está entre o ponto pogônio e o ponto gnátio. E por último, eu quero que vocês marquem para mim o ponto gônio, e nós vamos usar esse ponto gônio, não o ponto gônio ósseo, não o ponto gônio virtual, nós vamos usar um ponto que é considerado o ponto mais inferior da base dessa mandíbula, chamado de ponto gônio antropométrico. Ele está geralmente próximo do contorno da língua. É lógico que não podemos tomar a língua como referência, porque alguns pacientes têm essa língua anteriorizada e outros têm a língua posteriorizada. Só tentem visualizar o contorno do ramo da mandíbula, e quando ele começar a entrar em modo reto, vocês vão marcar para mim o ponto gônio. Na verdade, não se preocupem com este ponto, se ele está um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, porque nós vamos fazer a marcação em breve do plano mandibular, que é um plano tangenciando a base da mandíbula a partir do ponto ME. Então, o ponto gônio ele vai ser sua referência, mas você traçando a reta a partir do ponto ME e na parte mais posterior da mandíbula, você vai estar muito próximo da realidade, sem nenhuma discrepância significante, clinicamente falando, em relação ao seu diagnóstico. Voltando à nossa marcação de pontos, nós vamos agora marcar um ponto no osso occipital. Eu comentei com vocês, quando nós estávamos desenhando as estruturas anatômicas, que nós temos uma parte do osso occipital que fica anterior ao forame magnum. E eu falei que essa parte, ela fica próxima da ponta do processo odontoide. E essa referência é muito importante, porque naquela região há uma sobreposição de estruturas anatômicas que podem levar ao aluno, ao dentista ainda não muito treinado, à marcação ou ao desenho errado dessa parte basilar do occipital. Então aqui novamente eu estou com o processo odontoide colorido e verde, e eu estou aqui com a parte basilar do occipital, anterior ao forame magnum, de azul, e marquei aqui de vermelho o ponto básio que será usado na nossa cefalometria. Agora eu quero que vocês vão em direção à cela túrcica, e no centro da cela túrcica vocês vão marcar o ponto cela. Muitos alunos costumam marcar o ponto cela na parte mais inferior do contorno da cela túrcica. Isso está errado. A literatura pede que nós façamos a marcação do ponto cela no centro geométrico do contorno da cela túrcica. Agora eu quero que vocês marquem para mim um ponto chamado SO. O ponto SO é um ponto na média aritmética entre básio e cela. Então você vai pegar uma régua e vai marcar no meio do caminho entre cela e básio o ponto SO. Esse ponto vai ser usado daqui a pouco para nós determinarmos se a tonsila faríngea está aumentada de volume ou não. Agora eu quero que vocês marquem para mim, muito próximo do gônio, o ponto BFA. Este ponto ele fica localizado no encontro da base da mandíbula com o contorno da língua. Fiz uma seta aqui para tentar diferenciar o ponto BFA do ponto gônio. Então, o ponto BFA ele fica no encontro
entre o contorno da língua e a base inferior da mandíbula. Quero também que vocês marquem o ponto BFB, coloquem uma linha imaginária paralela a Frankfurt e aonde esta reta tocar a parede posterior da faringe, façam a marcação do ponto, que seria o ponto BFB. E esses dois pontos, BFA e BFB, vai permitir a você mensurar o espaço da glossofaringe. E neste caso, vamos saber se a língua está bem posturada ou não. Para finalizar, nós vamos marcar os pontos dentários. Eu quero que vocês marquem um ponto na intercuspidação de primeiros molares e um outro ponto na intercuspidação, ou seja, na oclusal, onde as oclusais se encontram, dos pré-molares. E por último, vamos marcar a nível de incisivo, no incisivo superior, um ponto na incisal do incisivo central mais vestibularizado e um outro ponto no ápice deste mesmo incisivo. E por último, o incisivo inferior, vamos marcar um ponto também no ápice e um ponto na incisal. Então esse aqui é o do ápice e o outro da incisal. Finalizamos a marcação de pontos. Eu peço desculpa a vocês, porque ficaram muito feios os pontos marcados, mas é o que eu consigo fazer com essa letra do PowerPoint. Para a próxima aula, que será o traçado de linhas e planos, eu vou corrigir em um outro software, o Paintbrush, estes pontos para que nós possamos visualizar melhor os mesmos antes de passarmos a desenhar ou a traçar as nossas linhas e nossos planos. Muito obrigado a todos. Até a aula 3.